ou um besouro que invade o formigueiro, se esfrega na formiga para viver dentro do formigueiro. E o que é mais interessante dessa história é que se ele não fizer isso, ele morre desidratado. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e aqui a gente fala muito de evolução, porque evolução é legal demais. E você, que é criacionista e que está assistindo esse vídeo e que acha que a Terra tem 6.000 anos, fica aqui mais um pouquinho, porque vai que você aprende nesse canal aqui. Vai que você entende um pouquinho de evolução. E isso não foi uma provocação, só que sim. Então, o que aconteceu foi que os pesquisadores estavam estudando uma espécie de besouro que vive dentro de formigueiros. Eu já vou mostrar esse besouro e a formiga que a gente está falando, mas eles estavam estudando como que essa interação acontecia. Então, como que os besouros do gênero Septóbius, então os besouros do gênero Septóbius, viviam em conjunto com as formigas do gênero Liometopum. Certo? Então, que essa interação ela era conhecida há muito tempo. Os besouros eles dão um jeito de viver com as formigas e aí os pesquisadores estavam tentando entender isso. E a gente já falou aqui várias vezes no Blá Blá sobre um fenômeno chamado de camuflagem química. Quando a gente olha grupos de insetos, determinados grupos de insetos, a gente começa a perceber que esses animais eles interagem com o ambiente de uma maneira diferente. Vamos falar de formigas especificamente. Um dos sensos, dos sentidos mais importantes para a formiga é o sentido químico, parecido com o nosso olfato. Então seria um olfato mesmo. Só que é uma mistura de olfato e tato, porque as formigas elas sentem isso pelas anteninhas. Então se você olhar uma formiga, ela sempre está mexendo as anteninhas e sempre está batendo as anteninhas em algum lugar para sentir a diferença química dos lugares em que ela está andando. Então a formiga consegue perceber o que é folha, consegue perceber o que é formiga, consegue perceber o que é besouro, consegue perceber o que é cocô, através das substâncias químicas que tem nesses ambientes. E como geralmente a gente está falando de formigas sociais, nem todas as formigas são sociais, mas geralmente a gente está falando de formigas sociais, uma forma que uma formiga tem de reconhecer o seu amigo do seu formigueiro e não um invasor, um organismo invasor, é que na carapaça da formiga, na casquinha da formiga, ela tem uma série de substâncias, uma série de hidrocarbonetos que tem função dupla. A primeira função é como se fosse uma cera para impedir a desidratação do corpo do bicho, e a segunda é de identificação. Cada grupo de formiga vai ter uma série de substâncias ali para elas se identificarem. Ah, então isso daqui é uma formiga invasora, vou matar ela. Ah, não, esse aqui é o meu amiguinho, porque esses hidrocarbonetos são parecidos com o meu. Então é uma forma de reconhecimento. E existem vários trabalhos que mostram que essa forma de reconhecimento pode ser burlada. Então, a Camila, no trabalho dela, estudou um besouro que fingia que era folha. Então, esse besouro, ele comia a folha, parte dos hidrocarbonetos, que são esses hidrocarbonetos cuticulares da folha, saíam da folha e ele direcionava para a casquinha dele, para a proteção dele. E aí, a hora que a formiga batia na folha e batia no besouro, ela não conseguia perceber a diferença química entre essas duas coisas, e aí a formiga não atacava o besouro. Então o trabalho da Camila é muito bonito, porque além de mostrar praticamente, então pegar esse besourinho na folha dele, colocar a formiga lá, a formiga não enxergar, colocar ele numa folha de uma outra planta, que aí os hidrocarbonetos são diferentes, aí a formiga começar a enxergar, a Camila também fez o perfil químico dos hidrocarbonetos da folha com os hidrocarbonetos do besouro e descobriu que eles eram muito parecidos. Então, que a formiga, que o besouro copiava a folha. Então, besouros capazes de fazer isso foram selecionados. E quanto mais parecido for esse processo, ou seja, quanto mais parecido o hidrocarboneto for da folha e do besouro, maior a sobrevivência desse besouro, mais filhotes ele vai deixar. E isso vai fazendo com que essa característica seja cada vez mais selecionada, tá? E uma outra coisa bem interessante é que outros trabalhos mostraram uma relação muito parecida com besouros que invadem formigueiros. Então, que os besouros, eles poderiam ou sequestrar ou copiar os hidrocarbonetos das formigas. Então, os hidrocarbonetos dos besouros tendiam a ser muito parecidos com os hidrocarbonetos das formigas. O besouro vivia dentro do formigueiro, ele se protegia ali dentro porque as formigas protegiam ele, porque para a formiga, praticamente, esse besouro é uma formiga, porque não consegue perceber a diferença. O besouro, inclusive, muitas vezes era predador de ovos de formiga, comia formiga, roubava comida e ficava ali dentro, e estava tudo certo, muito bem, obrigado, para esse bicho sobreviver, tá bom?
E aí é muito foda a gente perceber e a gente ver como a gente descobre comportamentos cada vez mais especializados nesse sentido. Entra lá na Blá Blá Lojinha. Mas na Blá Blá Lojinha não tem só a camiseta do Blá Blá Tiff, a gente está estabelecendo parcerias novas. Eu tô muito empolgado para receber a minha camiseta da Tropa dos Mamaco. Então essa camiseta aqui tá foda, mas todas as camisetas da Blá Blá Lojinha são muito legais. Tem as nossas camisetas, gente. Não esqueçam que, pô, tem camiseta do Anthropocene Park, tem camiseta da Evolução, tem camiseta do Café, tem a minha favorita, Mulheres Cientistas Constroem o Futuro, tem daí depois as nossas parcerias com o Felipe Durante do Camarada Capivara, tem a camiseta do Ciência Córneo, que eu poderia estar usando hoje, porque essa conversa que a gente teve hoje, a gente repete toda semana, que é o cansado de provar que vacinas funcionam, tem camiseta do Lampião, tem as nossas camisetas dos Vira-Latas. Então entrem lá na lojinha, tá bom? Então o vídeo que a gente vai ver junto aqui, sem som, é um vídeo que mostra essa interação entre a formiga e o besouro. Já vou colocar aqui na tela pra gente ver. E aí vocês vão perceber, e esse é um fenômeno que os pesquisadores já tinham visto, já tinham reparado várias vezes, era muito comum encontrar o besourinho em cima da formiga, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão perceber que é um besouro um pouquinho diferente. Então eu vou colocar aqui na tela. Porque ele até parece fisicamente uma formiga. Então, tá aqui a formiga e tá aqui o besourinho que está sendo estudado, tá? E aí o que vocês vão perceber, deixa eu colocar o vídeo aqui um pouquinho para trás, é que, ó, vem o besourinho e ele monta na formiga. E o que esse cara tá fazendo, que os pesquisadores descobriram, é que ele tá fazendo um grooming, parecido com o que os macacos fazem uns nos outros. Mas reparem nas perninhas dele aqui, como ele esfrega a perna na formiga e daí depois ele esfrega a perna nele, ó. Então ele fica esfregando as perninhas na formiga e daí depois ele passa alguma coisa, parece que ele está coletando alguma coisa aqui nas costas da formiga, na cabeça mais especificamente, e aí ele pega e passa essa coisa nele. Então dá para ver aqui nas perninhas, ó, dá para ver as perninhas, ele esfregando isso. Então o primeiro passo que os pesquisadores foram fazer foi o seguinte, eles coletaram as formigas, eles coletaram os besouros, coletaram esses hidrocarbonetos da formiga e do besouro, analisaram quimicamente esses hidrocarbonetos e eles descobriram que esses hidrocarbonetos eram exatamente os mesmos. Então o que a gente consegue perceber nesse vídeo é que, na verdade, o que o besouro faz é que ele está roubando os hidrocarbonetos. Então imagina que a formiga tem uma cerinha em cima dela, ele vai lá e raspa essa cera e passa nele. Então ele tá se pintando de formiga, tá? Então é muito legal essa primeira parte do trabalho, porque ele tá ali manipulando, fazendo esse grooming na formiga e ele tá se pintando de formiga, ele tá se transformando na formiga nesse processo. E é bem interessante essa primeira descoberta já. Só que aí os pesquisadores continuaram a tentar entender como que funcionava essa interação. E eles descobriram o seguinte, que os adultos, isso é um besouro adulto dessa espécie, eles viviam no formigueiro a maior parte do tempo. Então, por muito tempo, a vida inteira do besouro acontece dentro do formigueiro. Só tem uma situação em que isso não acontece. É que quando a fêmea está grávida do besouro, ela sai, bota os ovos no solo, perto do formigueiro, e depois ela volta para o formigueiro. Aí as larvinhas eclodem e essas larvinhas elas vão entrar no formigueiro para viver dentro do formigueiro também. E aí os pesquisadores se perguntaram como que isso acontecia com a larvinha. Então, pô, se o besouro precisa passar o hidrocarboneto na careca dele para ele ficar parecendo formiga, a larvinha ainda não tem hidrocarboneto. Então, como que isso funciona com a larvinha? E aí eles foram fazer a análise das larvinhas. E eles descobriram que a larvinha produzia sim o hidrocarboneto, só que esse hidrocarboneto parecia o da formiga, mas não era o da formiga. Então é muito interessante que nesse período da vida do besouro, parece que ele produz os próprios hidrocarbonetos, que são uma cópia meio safada das formigas. Até que ele encontra uma formiga, daí ele vai lá e vai se pintar de formiga. E aí os pesquisadores descobriram que quando ele amadurecia, quando ele ficava adulto, esse gene de produção do próprio hidrocarboneto era silenciado. Então o besouro para de produzir o seu próprio hidrocarboneto, que parece o de formiga, e passa a roubar o da formiga só para sobreviver. Então é muito interessante como a evolução levou a essa especialização extrema. Eu produzo meu hidrocarboneto só um período curtinho de tempo e daí depois eu vou roubar o da formiga porque isso é mais eficiente e vai me proteger ainda melhor
do que eu produzir uma maquiagem que é mais ou menos. Vou roubar a maquiagem dos caras aqui e aí eu fico mais eficiente. Só que é muito foda porque a evolução ela leva isso a um extremo. Por quê? Porque quando os pesquisadores criam o besouro longe das formigas, eles continuam parando de produzir hidrocarboneto. Se a gente voltar lá para o começo desse vídeo, a gente vai lembrar que o hidrocarboneto tem duas funções. A primeira é reconhecimento, mas a segunda, que talvez fosse a primeira no tempo evolutivo, é proteção contra a dissecação. Então, a evolução é tão poderosa nesse sentido e roubar hidrocarboneto é tão vantajoso que o bicho para de produzir o próprio hidrocarboneto e quando não tem formiga por perto, ele morre seco, ele morre desidratado. Então esse comportamento é um comportamento extremo dos besouros. Sem a formiga, o besouro não existe. Ele vai morrer por falta de proteção contra a dissecação. Então é muito foda esse processo de como a pressão seletiva selecionou um animal que é inteiramente dependente de outro animal e de roubar, através desse comportamento de grooming, esse mecanismo de identificação e de proteção contra a dissecação. Era isso que eu tinha para explicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau. Deixe seu comentário, deixa seu like e tchau.